Pessoal, bom dia. Vamos iniciar agora então a nossa live. Obrigado aí pela presença de todos. Acho que a Gaia, a Giovana já deram alguns alertas aí, alguns avisos para vocês no nosso chat, né? A gente vai estar aberto aí para responder todas as dúvidas, perguntas e colaborações de vocês aí no final das apresentações. É, a live vai ser gravada, né? Então, se alguém não conseguir ficar até o final, ou perdeu alguma parte, ou quiser retomar depois, vai ficar à disposição no nosso canal do YouTube. E a live de hoje a gente vai trazer um assunto, né, sobre a questão de aceleradores para gestão de riscos e conformidade. Eu vou iniciar a apresentação falando um pouco desses aceleradores na base de metodologia, melhores práticas, né? Depois o Alexandre Lira ele vai conversar um pouco sobre questões bem objetivas em relação a recursos de como acelerar isso na prática, né? E fecha com o Fernando Neri, que vai abordar aí então temas bastante inovadores como inteligência artificial, uso de integração para poder também automatizar esse processo. Então, sem mais delongas, eu inicio falando aí sobre métodos e tecnologia para gestão de riscos e conformidade, né? A gente, na verdade, acabou afunilando o tema em gestão de riscos e conformidade, mas eu quero sempre destacar aí que a gente, na verdade, tem um conceito mais amplo aí, né? De quase que de GRC, governança, risco, compliance, mas envolve outras áreas, segurança cibernética, privacidade. Então, as abordagens são bem diversas, né? E quando a gente diz sobre essa questão de aceleradores, a Módulo em agosto ela fez 40 anos de idade, né? E nesse tempo, o nosso foco, a nossa missão sempre foi apoiar os nossos clientes com soluções de serviços e de software, né? De uma certa forma, para acelerar, para poder apoiar na gestão de riscos, na gestão de segurança, na gestão de privacidade, né? E aí temos aí um leque de software, de soluções, onde a grande maioria dessas soluções eles têm o sufixo manager, né? Onde a gente tem um destaque bastante aí para as nossas soluções voltadas para a gestão, né? Gestão de continuidade de negócio, gestão da segurança, gestão da governança. E em torno desse conceito, a gente vai focar um pouco na live de hoje e falar sobre aceleradores, né? E aí, para a gente iniciar essa conversa, a definição, né, de que aceleradores são recursos, práticas ou tecnologias que reduzem o tempo e o esforço necessários para alcançar resultados sem comprometer a qualidade ou a conformidade dos processos. Então, o nosso foco aí, em termos de acelerar, é reduzir exatamente o nosso tempo e esforço para fazer o que a gente precisa fazer sem comprometer a qualidade e a confiabilidade. Então, no contexto que a gente isola hoje de gestão de riscos e conformidade, esses aceleradores, eles nada mais são do que mecanismos que a gente incorpora na metodologia ou mecanismos que a gente pode otimizar as ferramentas que são utilizadas ou mesmo os processos ou os procedimentos, né, que nos permitem, por exemplo, incorporar as melhores práticas, automatizar os nossos fluxos de trabalho, que muitas vezes são complexos na organização, gerar as evidências, né, que muitas vezes são a base da nossa auditoria, e consolidar informações, tudo isso dentro de uma visão não só de uma maneira mais rápida e padronizada, mas principalmente uma maneira segura e confiável. A gente sabe, por exemplo, que controle de acesso é um ponto crítico. Então, acelerar as coisas, distribuindo planilhas ou documentos sem que a gente consiga ter um determinado controle, principalmente tratando-se de assuntos e temas como gestão de riscos e conformidade, que são temas delicados, onde a gente precisa realmente o nosso need to know, né? A gente precisa dar acesso apenas àquelas pessoas que, de fato, precisam daquele acesso. Então, para começar aí numa sequência de aceleradores, né, eu pensei em diversas abordagens, mas, sem dúvida, iniciar pelas melhores práticas, né? Uma coisa que acelera muito o que a gente precisa fazer é a gente não reinventar a roda, né? Eu, em particular, participo de diversas iniciativas do desenvolvimento de normas e padrões, né? Aqui no Brasil, desde a antiga 17799,
que evoluiu agora a nossa atual 27001, mas também na época do COBIT, participei da primeira tradução do COBIT para o Brasil, a tradução do SIS, versão 8 aqui também, dos controles de internet, né? A tradução do OpenFAIR, que é um modelo tradicional aberto para a quantificação de riscos cibernéticos, né? Então, todo esse conjunto de normas ISO, esse conjunto de padrões e documentos de referência, na verdade, é uma grande aceleração, porque a gente não precisa reinventar a roda. Então, toda a nossa base de políticas, normas, de uma certa forma, a gente tem aí, nesse conjunto de documentos, nesse conjunto de referências, aí, um manancial aí de informações e de melhores práticas, que eu poderia dizer assim, que é resultado de um trabalho extenso aí de muitos especialistas no mundo inteiro, né? Eu queria destacar também, como acelerador, né, a base da ISO 31000, né? Então, a ISO 31000 2018, dentro desse nosso foco de gestão de riscos e conformidade, sem dúvida, ela é aquela peça central, né? Ela é aquela pedrinha do quebra-cabeça, porque muitas vezes a gente olha esse conjunto de normas, padrões e referência e a gente fica mais ou menos perdido, né? Como acelerar a adoção, a seleção, a escolha das melhores normas, das melhores referências. E aí eu acho que a melhor prática, né, a nossa hashtag fica a dica aqui, é utilizar a ISO 31000 como essa linguagem comum. A gente vai ver que diversas normas, não só da série ISO 31000, como, por exemplo, a 31010, que fala sobre técnicas e ferramentas, mas a 27005 de segurança é baseada na ISO 31000, a 27557 para a gestão de privacidade baseada na ISO 31000, as normas de gestão de inteligência artificial, a 25884, gestão de riscos em inteligência artificial. Então, gestão de riscos usando a ISO 31000 é, de uma certa forma, um acelerador, porque não só traz uma linguagem comum, como traz uma abordagem baseada no que a ISO chama aí da mentalidade de risco, né? Onde, a partir de uma estrutura, né, onde você pode integrar todo um projeto de implementação de gestão de risco de forma padronizada, porém personalizada para a sua organização, e define um processo padrão, que é o processo que, aceleradamente, pode ser implementado em todas as áreas, em todos os sistemas, em todos os processos, né? Então, é um desafio para as grandes organizações, principalmente, elas terem diferentes modelos ou métodos ou linguagens de gestão de riscos, porque isso aí não nos permite acelerar, vamos dizer, essa implementação. Na Módulo, como aceleradores e forma de apoiar aí os nossos clientes e a sociedade implementar, né? Até porque muitas vezes as normas ISO, em particular a ISO 31000, ela traz essa visão do processo, o processo padrão que precisa ser incorporado em todas as áreas de processo e sistema, que é o que precisa ser feito, né? E, de uma certa forma, cabe a cada um de nós, a cada organização, pegar o que precisa ser feito e traduzir em como será feito, né? Então, nós criamos na Módulo o módulo Meta Framework, né, que nada mais é do que uma visão do processo da ISO 31000, de uma certa forma, enquadrado aí dentro de uma tabela, né, onde a gente tem aí como colunas os processos principais da ISO, né, escopo, contexto e critério, depois todo o processo de avaliação, que é a identificação, análise e avaliação de risco, e, por fim, a coluna de tratamento de risco, que envolve plano de ação, controles, né? E nas nossas linhas, a gente tem uma linha base de implementação de cada uma dessas atividades principais da ISO 31000, uma atividade de comunicação e consulta, que permeia todas as outras atividades o tempo inteiro, né? Consultando as nossas partes interessadas, comunicando as nossas diferentes audiências, o processo de monitoramento contínuo e análise crítica, né, do que é que está acontecendo, monitorando indicadores, e, por fim, o registro e relato, que é quando a gente emite relatórios e guarda as evidências, inclusive, necessárias para a auditoria. Então, uma visão um pouco mais detalhada, né, desse módulo metafrêmico permite, por exemplo, no caso da ISO 31000, a gente exatamente isolar todo o processo aqui de como é que a gente define os critérios de risco, o escopo, toda a visualização do que precisa ser monitorado, o que eu preciso guardar como evidência, consultando as nossas partes interessadas. A gente segue um fluxo principal ali de identificar riscos, ocorrências, incidentes, analisar e avaliar esses riscos, ocorrências e incidentes, e, por fim, uma visão ali das atividades necessárias para a gente tratar esses riscos e incidentes, né? Criando plano de ação, que podem implementar novos controles ou melhorar os controles existentes.
Então, essa é a ideia básica aí do módulo MetaFramework, onde esse mesmo modelo da ISO 31000, de uma forma padronizada, né, como a nossa mentalidade de risco, ele permite criar uma forma padronizada para fazer a gestão de riscos, mas também as várias outras gestões necessárias dentro da organização, como, por exemplo, a gestão de fraudes, né, a gestão de compliance, é um tema hoje de conformidade, gestão de incidentes, a gestão de segurança cibernética, gestão de continuidade de negócio, gestão de privacidade, etc, etc. Então, o mesmo quadro, o mesmo processo padrão, de uma certa forma, integrando os diferentes sistemas de gestão dentro da organização. Outro ponto interessante desse MetaFramework, né, e basear-se na ISO 31000 como um modelo de referência, é que também permite a gente fazer um movimento multirregulatório. Afinal, as organizações têm que atender tantas leis, regulamentações, políticas internas e externas, né? E, de uma certa forma, às vezes, quando a gente atende o requisito de um determinado documento, a gente está atendendo outro requisito de outro documento. Então, como fazer essa referência cruzada? Isso é um acelerador, né? Porque a gente consegue fazer um grande reaproveitamento, né, de evidências, né, ou de controles que são implementados, né, não só para atender a gestão de risco na ISO 31000, mas, por exemplo, requisitos que nos permitem atender a conformidade com a LGPD, né, ou com, na série 27005 da 27001, empresas, organizações jurídicas, tribunais aí que têm que atender as diferentes resoluções diferentes do CNJ, no caso de instituições financeiras, resoluções do Bacen e outras agências reguladoras. Por fim, todo um conjunto de outras normas e padrões, como o COSO, a 22301, a gente tem exatamente essa múltipla referência, né, entre os requisitos, entre as diretrizes, entre as regras que esses diferentes frameworks eles possuem. Então, isso é um acelerador no sentido que a gente consegue, para cada um daqueles sistemas de gestão, né, que a gente falou alguns, privacidade, segurança cibernética, continuidade de negócios, né, a gente consegue estabelecer uma solução, né, e no caso da Módulo, a gente tem utilizado com os nossos clientes um processo muito rápido de definir essas soluções, que basicamente aí são 2 sessões de 1 hora e meia, né, 2 workshops, onde numa primeira sessão a gente define essa visão da solução, né, no mapa conceitual do que é exatamente essa gestão, e usando o nosso MetaFramework, né, a gente chega ao canvas da solução, onde a gente consegue definir em cada post-it desse em amarelo ali as atividades que serão necessárias para cada um daqueles sistemas de gestão, utilizando, então, esse MetaFramework. Métodos ágeis, ele é muito importante porque dificilmente a gente consegue ter a versão completa inicial daquele processo, daquela gestão no primeiro momento. Então, a gente consegue evoluir dentro de um modelo quase que de releases, né? Onde, por melhoria contínua, a gente vai evoluindo o sistema, vai evoluindo as funcionalidades. O que não dá para perder é uma visão um pouco mais alto nível de que são os principais objetos ou entidades que essa minha solução possui e como é que eles se relacionam entre si, inclusive se relacionam com as minhas diferentes responsabilidades ou pessoas ou audiências, né? Então, esse aqui é um modelo simples, né? A gente acha que esse desenho é muito importante porque ele permite criar uma linguagem comum, mas também permite, a gente vai ver logo em seguida, facilitar muito a automatização de processos, ainda que você use aí um sistema avançado de planilhas, né? A gente brinca que é o SAP, essa visão integrada, né? Isso aqui é uma visão do que seria aí um Enterprise Risk Manager, né? Onde a gente tem aqui um ciclo do RM, né? Com os nossos riscos, né? Riscos estes que muitas vezes são extraídos de uma biblioteca de riscos, né? Esse ciclo de RM também se vincula os nossos riscos com os controles internos, né? Os requisitos, as nossas normativas de procedimentos, que de uma certa forma atende os controles internos, tudo isso gerando aqui plano de ação e outras frentes que também geram planos de ação. Então, isso aqui é uma visão simplificada, mas é simples assim que a gente consegue pegar uma visão um pouco, às vezes, complexa e traduzir, principalmente para o usuário, né, em termos de, nosso caso aqui de automatização, em termos de interface, deixar toda essa complexidade escondida dentro do software, né, e dentro de uma plataforma simples, o usuário saber navegar claramente. Aqui é uma tela principal do nosso Enterprise Manager, né, onde a gente tem aqui, por exemplo, a parte toda de contexto e critério, né, depois a gente parte aqui para a base de avaliação de riscos, as ações de tratamento, e aqui na parte de baixo a gente consegue ter o acompanhamento de ocorrências e perdas, toda uma visão integrada e o nosso registro e relato como evidência. Então, esse é um exemplo
do que seria a automatização de gestão de riscos, seguindo o nosso MetaFramework, mas esse mesmo conceito, essa mesma ideia, essa mesma interface, esse look and feel, a gente pode ter essa referência na gestão de continuidade de negócio. Então, mais uma vez aqui, uma tela simples, né, onde a gente parte aqui, no caso do GCN, da cadeia de valor, né, que é o mapa de processos, subprocesso da organização. A gente faz aqui toda aquela parte de gestão de riscos, avaliação de riscos e o BIA, a análise de impacto nos negócios, né, o coração do nosso GCN, que são todos os planos e procedimentos, né, definidos, inclusive, a partir de estratégias de continuidade, que são resultado dessa avaliação de riscos e avaliação de impacto no negócio, e os nossos relatórios, né, para gerar evidências e tudo mais. Eu destacaria aqui, em termos de aceleração, né, a gente, dentro de um primeiro ciclo, por acaso, no caso de continuidade de negócios, existe uma facilidade muito grande, por exemplo, num processo de BIA, onde você tem dezenas de pessoas que precisam ser entrevistadas, os responsáveis pelos processos, né? Então, automatizar, por exemplo, os questionários de BIA que possam ser enviados para as pessoas, que elas respondem e automaticamente consolida tudo isso numa visão integrada e monitoramento, ou na parte de planos e procedimentos, onde o nosso principal desafio não é elaborar um plano, onde o sistema até traz alguns templates pré-prontos de plano de recuperação de desastre, de plano de continuidade operacional, mas o grande desafio não é criar a primeira versão do plano, é a manutenção do plano, né? Porque a gente está acostumado a ver planos defasados, onde consta o nome de pessoas que já saíram da empresa, telefones desatualizados, fornecedores que já não pertencem mais aí ao quadro de fornecimento da empresa. Então, tudo isso é uma aceleração muito grande para automatizar o GCN, a utilização aí de um sistema próprio automatizado. Automatização da gestão de fornecedores, né? Acho que vale a pena também destacar essa solução, porque nem sempre o nosso desafio é o desafio interno. A gente tem diversas entidades terceiras, no caso do LGPD, entidades operadoras, né, que a gente precisa enviar questionários, as pessoas responderem esses questionários, depois receber o resultado desses questionários, consolidar. Então, tudo isso também, a automatização, ela traz um grande ganho e um benefício em termos de aceleração, não só por uma forma padronizada desse envio, a da cobrança desses resultados, como principalmente a consolidação disso dentro de um repositório único, né, consolidado, com controle de acesso, e como a gente falou, a manutenção desse ciclo, porque pode ser que eu faça avaliação hoje, esse ano, esse mês, e no ciclo, no ano que vem, eu faça de novo, e me permite fazer todo um registro histórico dessas atividades. Vou terminar na parte da automatização de gestão de segurança da informação, né, até porque no caso da segurança, né, seguindo a prática aí da 27001, né, tem todo um conceito onde a gente precisa fazer a gestão dos controles, né, que estão lá na 27002, o link com a 27701, agora versão nova, recém-lançada, né, onde também existem controles específicos para gestão de privacidade e proteção de dados pessoais, mas tudo isso integrando, muitas vezes, né, todas as informações que às vezes acontecem de forma desintegrada. Então, meu sistema de análise de vulnerabilidade, que gera um volume enorme de soluções, o meu CIEM, né, meu teste de invasão, minha análise de conformidade aqui baseado no baseline, né? Como é que eu consolido tudo isso e, de fato, eu consigo ter uma visão integrada? Isso é aceleração, né? Acelerar principalmente a gestão da segurança da informação. E no caso da segurança, para as empresas que têm um caminho aí não só de conformidade, né, mas até de certificação, né, a gente tem soluções onde é importante, né, a Módulo vai passar pela nossa auditoria de recertificação agora nesse final de ano, em dezembro, e é muito importante que a gente consiga facilitar a vida do nosso auditor, né? Então, facilitar em termos de organizar os nossos requisitos, os responsáveis, as ações, e, ao mesmo tempo, guardar de uma forma simples as evidências, as análises, os links, para que o auditor encontre rapidamente aquilo que ele precisa quando encontra-se no processo de auditoria. Tudo isso gerando relatórios aí que ficam guardados e armazenados. Vou terminar falando sobre o compliance também, né, que é o tema da nossa live, da conformidade, né, onde o compliance, ou a conformidade, na verdade, é todo um processo de avaliação que pode ser de vários tipos, né? A gente pode ter um modelo que é uma auditoria, né, seja uma auditoria interna ou uma auditoria externa. A gente pode ter uma avaliação de maturidade, né, por exemplo, baseado no CISRAM, que é um método do CIS, né? E tudo isso, a importância de a gente
ter uma solução que permita rapidamente, usando o mesmo critério, o mesmo modelo, não só gerar os resultados, os gráficos, os indicadores, os painéis, mas que a gente possa adaptar, porque são vários documentos de referência, vários modelos para responder a esses documentos de referência, os requisitos, várias bases de conhecimento e até vários critérios para gerar os nossos planos de ação. Então, o Lira e o Fernando vão abordar um pouquinho mais aí as soluções no detalhe. Inclusive, a gente conseguiu um grande diferencial de inteligência artificial para automatizar todo esse processo de compliance. Eu deixo para... Não vou dar muito spoiler do que vai ser falado a seguir, não, mas eu deixo assim só como mensagem final, esse é o último slide, né? Que dentro dessa visão de acelerador, né, a gente aprendeu com os métodos ágeis que o importante não é ser veloz. Nós não estamos falando aqui de correr o máximo possível, e sim, como naquela fábula da tartaruga e do coelho, né? E no final a tartaruga ganha a corrida, não porque ela é a mais veloz, mas porque ela foi a mais ágil, né? Então, todo o processo de agilidade, onde a gente lá na ponta, a gente consegue imaginar que a gente gostaria as nossas empresas super aceleradas, com todos os processos definidos, padronizados, para não precisar reinventar a roda, baseado nas melhores práticas, automatizado, num ciclo contínuo de revisões e até, quem sabe, certificado, mas tudo isso não é simplesmente um projeto, é uma jornada, né? Então, é muito importante que as empresas consigam identificar claramente onde elas estão e utilizar alguns desses aceleradores para que elas possam caminhar nesse modelo de maturidade com melhoria contínua, né? Então, se hoje não tenho nada, chegar no momento aí onde eu consiga ter processos repetitivos, depois processos que são definidos e padronizados em toda a organização, processos que são gerenciados com melhoria contínua, e, por fim, aí o nosso nirvana, né? Nem sempre todos os processos precisam chegar nesse mesmo nível, mas tudo automatizado, integrado e numa uma visão única. Então, era isso, assim, nessa nossa primeira apresentação da live de aceleradores. Eu queria deixar e pedir até para as meninas aí, a Gaia e a Giovana, passarem para vocês o nosso link aqui da newsletter Gestão de Riscos na Prática, né? A gente costuma o tempo inteiro estar publicando. Essa semana eu publiquei a novidade da 27.701, né? Isso é importante, né? Porque a 27.701 da série 27.001 era uma norma muito subjugada, eu diria, a 27.001 enquanto simplesmente controles, e agora a 27.701 criou todo um ciclo de sistema de gestão, né? Então, já estamos trabalhando dentro da Módulo aí para apoiar os nossos clientes que já são certificados, a Módulo é certificada também, para melhorar os nossos sistemas, para já incorporar a base de conhecimento da nova 27.701, seja para quem está começando agora a implementar já baseado na nova norma, no novo documento, seja para quem já implementou a 27.701 atual, fazer todo um plano aí de transição da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem à vontade para mandar suas sugestões, dúvidas, perguntas no nosso chat. Nós vamos responder tudo isso ao final. Vou passar, então, agora a palavra para o Alexandre Lira, que vai falar um pouquinho mais aí de aceleradores na prática. Lira, contigo. Ok, pessoal, muito bom dia a todos. Bom, o Alberto, ele no início, ele pontuou e até conceituou aceleradores, mas eu trago, por exemplo, um trecho do livro de Benjamin Franklin, que é Conselhos a um Jovem Comerciante, que ele fala que nada é mais caro que o tempo desperdiçado. Ou seja, essa frase conecta ao conceito de aceleradores a ideia de transformar o tempo em valor permanente, né? E que permite que o nosso tempo seja investido em atividades mais nobres, não em tarefas repetitivas. E a gente até percebe que aumentar o engajamento das pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligados à gestão de risco, conformidade, etc., aumentar esse engajamento é uma forma de acelerar também, uma forma eficiente de acelerar. Rapidamente eu trago aqui uma matéria que saiu há pouco tempo no Tribunal de Justiça do Paraná, que é a solução da módulo de gestão de risco, conformidade, auditoria, foi vencedora do Prêmio Nacional, que tem um fórum anual de auditoria, né, lá do CNJ. Isso vale para outros clientes que a gente também tem implantado essa solução. Mas a gente percebe que existem inúmeras entidades reguladoras
que exigem prontidão na comunicação oficial, né? Em conformidade com regulamentos, portarias, resoluções e etc. Como é o caso, por exemplo, da NPD, que fala que o operador, o controlador tem que a comunicar o incidente até 3 dias úteis, ou então, por exemplo, para você comunicar um fato relevante, aliás, esse é da ANP, para comunicar um incidente tem até 48 horas, se for o tipo de incidente, determinado tipo de incidente é menos, ou então a CVM, que fala da divulgação de fato relevante de uma forma imediata, ou então o Banco Central, que a gente tem que comunicar tempestivamente esse incidente. Então, existe essa exigência de velocidade em diversos tipos de comunicações de diversas entidades reguladoras. E como é que a gente contribui para acelerar essa comunicação ou acelerar o processo e o projeto de conformidade em ampla medida e de gestão de risco também? Primeiro ponto que eu gostaria de apresentar é a questão de templates automáticos, ou seja, para que você possa utilizar esses templates automáticos, é só observar todas as soluções da Módulo, que uma ou outra vai ter um formulário padrão oficial de uma entidade reguladora, ou um documento que vai ser a cara de um padrão que a empresa já utiliza. Ou seja, o software não é somente o software, é também uma base de conhecimento que você pode se beneficiar. Vou trazer um caso real onde, por exemplo, isso não tem informação confidencial nenhuma, foi um caso do projeto da Petrobras, onde eles apresentaram um modelo que comumente eles utilizam para reportar não conformidade à entidade reguladora, e a gente pegou esse modelo, estudou o modelo, implantou esse modelo dentro do software, e aí, na apresentação do projeto, a gente imprimiu o PDF, que foi o modelo que eles apresentaram, que eles trabalhavam antes no Word, e o PDF que foi gerado pelo software, imprimiu, botou na mesa para eles identificarem qual era emitido pelo software e qual era aquele que eles tinham trabalhado, devido à facilidade que a gente tem de parametrizar e colocar no mesmo padrão da empresa. Falando de documentos oficiais, por exemplo, a NPD, no seu regulamento de comunicação de incidentes, que hoje, esse ano, tiveram 341 registros, né, de comunicado de incidente, que tem lá seu rito, regulamento de o que fazer, o que comunicar, como comunicar, quando, onde e assim sucessivamente. Se eu pegar, por exemplo, o formulário, que é o formulário da NPD, vocês vão ver aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui esse formulário. Vocês vão ver aqui, por exemplo, que a cara do formulário, se eu clicar aqui nesse formulário e baixar esse formulário, vocês vão ver que a cara do formulário da NPD, logicamente todo o regulamento, isso aqui é o formulário que baixou, tá vendo? Ele é a mesma cara do que sai dentro do nosso software. Aqui está o nosso software, por exemplo, num determinado incidente fictício. Se eu pegar aqui a identificação desse incidente, por exemplo, e baixar esse documento, vocês vão perceber que esse documento aqui é o mesmo formato, logicamente com os campos que foram preenchidos no software, ele é o mesmo formato da NPD, tá vendo? Que baixa lá, é o mesmo formato aqui, lógico, com as informações do documento, do sistema que a gente trabalhou, né? Então, essa é uma possibilidade de pegar documentos específicos e você... Um momentinho, por favor. Documentos específicos e você... Acho que vou ter que apresentar de novo aqui. Pronto. Documentos específicos e você padronizar dentro do software. Bom, templates automáticos, o Fernando também já falou, desse repositório de documentos que evita que você fique copiando e colando, ou seja, elaboração de documentos a partir de templates.
a serem padronizados, ou então fazer uma gestão de versionamento e atestação, que também é importante, e, por fim, atualizações sempre vão fazer parte do nosso cotidiano para que esse repositório seja up-to-date. Bom, para falar e terminar um pouco sobre a integração com o Microsoft Teams, lembrando que você, por exemplo, para alertar uma pendência, ou até buscar conteúdo, ou criar uma conversa, por exemplo, a partir da integração da nossa solução com o Teams, fazer controle de prazos, até estimular engajamento com campanhas, ou então verificar certos tipos de extratos daquelas coisas que a gente tem que fazer. A gente optou, então, por apresentar para nossos clientes a solução de integrar o Teams, dando maior capacidade de alerta, gerando menos e-mail, porque a gente sabe que com o problema de caixa lotada, por exemplo, do e-mail, isso dificulta, tendo a rastreabilidade e a auditabilidade, por exemplo, de todo o processo, ou utilizando a IA, por exemplo, com segurança e também padronização, e também fazendo a integração do Teams com até outras soluções, a nossa abordagem é através dos robôs, conversar com as nossas soluções. De dois caminhos. Alguém dentro do Teams perguntando por meio do robô alguma coisa sobre essa pendência e as soluções da módulo enviando por meio do robô para alertar esse tipo de usuário dentro do Teams, por exemplo. Então, aqui tem um exemplo. Para uma auditoria, eu estou finalizando uma auditoria. Então, na aba de resposta da minuta, cria-se então a conversa no Teams automaticamente. Eu vou ter que notificar a equipe. Então, essa notificação da conversa pode ser individual ou grupo. E também, todos os comentários do auditado vira também uma criação de uma conversa no Teams, né? Então, eu controlo o prazo, isso aqui é o software que conversa com o Teams, controlando prazos, também verificando esses links que podem ser enviados automaticamente. O Fernando deu alguns exemplos, mas eu vou abrir aqui rapidamente o Modbot para vocês sentirem como é que é a situação. Se eu procurar aqui, por exemplo, por conhecimento, eu vejo aqui que eu registrei um conhecimento lá no software. Se eu clicar aqui, por exemplo, no software, note que eu cliquei no botão, no link no Teams e apareceu o registro dentro do nosso software, certo? Vou dar outro exemplo. Tem aqui uma aprovação para eu fazer uma política de direitos humanos que eu preciso aprovar. Aqui está dizendo, olha, você precisa aprovar essa política. Se eu clicar aqui, por exemplo, no link, vai abrir a política que eu preciso aprovar, ou que fulano precisa aprovar, ou quem ainda não atestou precisa ler esse documento e atestar esse documento que foi direcionado para aquela pessoa. Então, note que é a solução da módulo enviando um alerta, eu clicando nesse alerta, apareceu o documento que eu preciso aprovar e eu vou e faço essa aprovação. E, por fim, eu também posso, dentro do próprio robô, por exemplo, eu clicando aqui em LGPD, eu quero saber as minhas tarefas. Então, eu no Teams conversando com o robô na solução, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em LGPD, eu acesso aqui vai abrir o software e acessar aqui, então, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Um momentinho, por favor. Eu clicar no LGPD Manager, ele vai abrir aqui o software para verificar quais são as minhas tarefas, os alertas e assim sucessivamente. Bom, então, pessoal, voltando aqui à apresentação, são duas as possibilidades de você, através do Teams, falar com o robô e o robô enviar para você no Teams aqueles alertas, os prazos, etc. Então, para vocês se livrarem do usuário que está
chateado com você que você está insistindo para que ele aprove alguma coisa, qualquer coisa você reclama com o robô que não foi eu que estou cobrando, quem está cobrando é o robô. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e convido aí a participar do chat para começar a gente debater. Bom, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre aceleradores para gestão de riscos e controles. Eu procurei dar uma visão aqui prática, né, com relação a esse tema, porque nós temos trabalhado bastante sobre isso, né? Considerando aí gestão de riscos corporativos, de segurança cibernética, de inteligência artificial, proteção de dados e privacidade, e também toda a parte da continuidade de negócios e assim por diante. Um ponto importante é que a gestão de riscos, né, é a possibilidade de você criar uma linguagem comum. Ou seja, a gestão de riscos é a forma, inclusive, de falar com o conselho de administração. Se nós pegarmos o modelo de governança corporativa, a linguagem dela é a gestão de riscos. Se pegarmos o modelo de segurança, a linguagem é a gestão de risco. Então, a gestão de risco não é uma área dentro da organização que vai fazer determinada atividade. Então, nós vamos olhar realmente que a gestão de risco está presente na proteção de dados, na inteligência artificial, todos os regulamentos de IA, está presente na segurança da informação, na TI. Então, um ponto interessante, né, que é o ICO, que é o regulador do Reino Unido, como se fosse uma NPD no Reino Unido, no documento de planejamento dele de 2023 e 2025, ele fala o seguinte: ó, o ambiente que nós trabalhamos é complexo, se move rapidamente, está sempre mudando. E isso é uma realidade. Como é que nós vamos conseguir fazer isso, né? Sem dúvida, né, a forma de se usar software mudou com a nuvem, com a integração, com a IA. Será que cada um de vocês aqui que estão nos escutando estão utilizando os novos recursos de software? Então, quais são os desafios da gestão de riscos, né, e dos controles? Primeiro, ter uma colaboração e integração 360 graus. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Alta gestão, as áreas FIM, as áreas de controle, né, essencialmente a segunda e a terceira linha, as áreas e os colaboradores em geral, né? Eles precisam falar de risco e controle, inclusive porque risco começa na ponta. Não adianta você criar um modelo lá no topo do organograma de gestão de riscos, porque o que ocorre está ocorrendo lá na ponta. O segundo ponto, né, é a necessidade de convergência. É necessário falar linguagem comum. O risco corporativo, com risco de cibersegurança, com risco de proteção de dados, com risco de inteligência artificial, com os outros riscos, né? Porque áreas como meio ambiente, áreas como recursos humanos, jurídico, também trabalham com risco, e inclusive existem ISOs, né, para poder tratar sobre isso. Outro ponto, como é que a gente hoje, né, as mudanças são tantas que não tem mais projetos de longo prazo. Os projetos, inclusive de gestão de riscos, são de médio e curto prazo. Porque se eu faço um projeto agora, daqui a um ano mudou o cenário, mudou o contexto. O quarto ponto é adotar a linguagem de negócios e prestar contas, tá? E aí, uma informação. A linguagem dos negócios é a linguagem do risco. Essa é a forma comum de você colocar a estrutura de governança com a estrutura operacional, com a estrutura de gestão, falando e trocando ideia. Essencialmente, a alta gestão faz três coisas. Ela distribui a estratégia, ela monitora e ela toma decisão. São as três coisas que precisa fazer. Ou seja, distribui a estratégia baseada em quê? Em parâmetros. Se você sai do parâmetro, você está trazendo algum tipo de risco positivo ou negativo. Ela monitora a partir de quê? Da avaliação de riscos. E ela toma a decisão a partir do momento que o risco se materializa. O quinto ponto é aumentar a eficácia da coleta, sendo que, ao mesmo tempo, você precisa reduzir o trabalho das áreas. Muita gente que eu conheço fica super angustiada porque as áreas não colaboram. Bom, também é aquela frase do me ajuda a te ajudar, né, que tem lá no Tropa de Elite. A gente precisa fazer com que as áreas trabalhem menos e, ao mesmo tempo, informem mais. Isso é um desafio do acelerador. E reduzir a curva de aprendizado, porque não adianta, por exemplo, você chegar e falar, área, quais são as causas dos riscos da sua área? A área não sabe. Área,
Preencha, por favor, aqui o meu teste de balanceamento da LGPD. Ela não sabe. Faça, por exemplo, quanto tempo você consegue viver sem o seu sistema. Ela também não sabe. Então, você precisa ensinar, obviamente, mas com uma curva de aprendizado reduzida. Fazer mais com menos. Ou seja, os recursos que nós temos atualmente são muito menos do que a gente precisa, porém, a gente precisa ter métodos, ter aceleradores para melhorar esse processo como um todo. E também utilizar componentes de software para aumentar a produtividade e a qualidade. Esse ponto é essencial, tá? Ou seja, o que faz aumentar a produtividade e a qualidade é o componente de software. E também a gente ir do mais usado para o menos usado. Por exemplo, um cliente nosso, ele está integrando muitas interfaces no Teams. Ou seja, conviver com software não é entrar na tela do software, aprender. Não. O software manda as necessidades para o Teams e boa parte dos usuários só precisam continuar respondendo mensagem, porque ela vai estar falando com o software e o Lira vai falar um pouquinho sobre isso. Assim que eu deixar ele retornar. Daqui a pouco você entra, Lira. Já chegou aí. Bom, então, alguns pontos que nós levantamos. Primeiro, metodologia, né? O Alberto falou da importância do método, da importância do padrão, inclusive para a gente poder falar o mesmo idioma. Hoje, realmente, é uma perda gigante. A área de segurança falar uma linguagem, a área de proteção de dados falar outra, as iniciativas de IA ser uma outra linguagem e o corporativo ser outra linguagem. Ou seja, é necessário realmente você ter um dialeto único e o que faz isso é a metodologia. O segundo ponto é foco. Uma coisa que eu tenho visto bastante é o seguinte: o software ele precisa ser útil e disponível, né? Ou seja, a minha demanda de software precisa ser atendida, eu tenho que ter. Uma coisa que ocorre muito, né? Por exemplo, se o software ele não é útil e não está disponível, sem problema, ou seja, nem sei que ele estaria disponível, ele não é útil, então o usuário não precisa dele. Se ele é útil e não está disponível, você tem o quê? Uma demanda, né? Você precisa fazer com que aquela demanda seja atendida. Talvez aqui seja o maior volume de ações. Se ele é útil e está disponível, excelente. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar a utilização, vamos acelerar, vamos fazer mais com menos. Mas um ponto, né, que ele varia da raiva ao desespero é que tem muita coisa que está disponível e não é útil. Ou seja, muitas vezes, um profissional de tecnologia da informação ele faz uma especificação de software que não tem nada a ver com o que o usuário precisa. A gente tem visto isso no dia a dia, o tempo todo tem acontecido isso. Um conjunto de requisitos que precisam ser atendidos, porém eles são simplesmente inúteis. E pior, né? Ainda dizem que ele precisa atender a lei, ainda dizem que ele é necessário para atender determinado. Eu sempre faço uma pergunta super simples, tá? Precisa atender qual é o requisito da lei? Por quê? Porque a lei é usada como bengala. Então, é bem relevante, né, que a gente tenha esse ponto. Ou seja, quando nós falamos de aceleradores, a aceleração está aqui. Está em você ter um conjunto de software útil e, inclusive, falar não para coisa que você não precisa. A inteligência artificial facilitou e quebrou vários paradigmas. Um ponto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dessa questão de sistema útil. O que é obrigatório na LGPD? Artigo 37, operações de tratamento de dados pessoais, ter todas. Artigo 37 também, ter todos os registros de operações dessas operações de tratamento. Para as hipóteses legais de legítimo interesse, eu preciso fazer um teste de balanceamento e logo depois o relatório de impacto. E para as operações de alto risco, eu preciso ter o relatório de impacto. Vocês têm tudo isso? Isso é obrigatório, tá? O que vocês têm além disso? Com certeza, eu vou mostrar o próximo aqui, que são os fluxos obrigatórios também, que é o fluxo do direito do titular, da gestão de incidentes. O fluxo pode ser manual, está no papel, está no BPMN, está no software, está em planilha, mas tem que ter o fluxo, tá? Tem que estar documentado, está lá no guia do encarregado. Prestação de contas e privacy by design, ou seja, esses são os elementos que você precisa. Pessoal, que vocês tenham a mais, ou agrega muito pouco, ou está fazendo você simplesmente perder tempo. Então, é importante, quando a gente fala a questão do acelerador, a gente está organizado. E outro ponto é a gente ser organizado, né? Nós estamos preparando, vamos chamar vocês para uma próxima live, uma solução de que organiza os documentos. Vou dar um exemplo, quem aqui for de segurança, e vale também para as outras áreas. Imagina que você quer pegar uma ISO. Onde é que você pega? Não, mas a minha equipe aqui ela vai se orientar pelo NIST. Beleza, qual NIST? O 800.53 ou o NIST CSF? Qual é a última versão do NIST?
ele tem algum documento agregado, ele tem algum correlacionamento para a privacidade, para a inteligência artificial e para corporativo, ele tem métodos de gestão de riscos. Então, ocorre que as pessoas colocam muito na ponta da língua as normativas, mas não sabem nem onde elas estão. Falar, vou falar em governança corporativa. Tem um e somente um documento, chamado Melhores Práticas de Governança Corporativa, versão 6, do IBGC. Então, é essencial que a gente consiga estar organizado, estar estruturado. E organizar os documentos é essencial. Então, um ponto, né, que a gente vai chamar vocês para uma próxima live é exatamente sobre isso, sobre como estruturar, organizar os papéis em geral, né? Ou seja lei. Eu quero, por exemplo, você pega IA. IA você tem regulamentos, boas práticas americanas, você tem um regulamento europeu, você tem um projeto de lei no Brasil, você tem várias agências reguladoras no Brasil que têm resoluções. Onde que está essa documentação? Então, esse ponto para a gente é bem importante da gente conseguir enxergar e responder. Bom, o outro aspecto, eu vou passar bem rapidinho, são os templates, ou seja, quais são os templates necessários ou como eu vou gerar um relatório, né? Então, essencialmente, a gente precisa, primeiro, esquecer copiar e colar em relatório. Essa é a fórmula certa para dar errado. São muitos erros quando copia e cola. Outro ponto, ter controle de conteúdo e controle de versões. E outro ponto é ter a manutenção do padrão. Não, saiu um relatório agora, esse relatório, ao invés de ter, ao invés da medida de risco ser X, é Y. Então, o novo relatório tem que sair como Y. Como é que você guarda isso? Como é que você garante? Não, mudou o logotipo da empresa, tem que mudar em todos os relatórios. Então, um ponto que a gente vai bater bastante é exatamente a integração, né? Aqui é um exemplo, ou seja, a gente tem um sistema que faz o relatório de impacto e você aperta um botão depois que você preenche os dados e sai o relatório. Você não precisa ir lá no Word preencher os dados. Não é necessário. O relatório já sai automaticamente. E quando você vai no Word para preencher os dados, legal, quais são as fontes dos dados? Como é que você preenche? Eu preenchi no Word, legal, você preencheu no Word. Como é que você garante a gestão de versão daquilo ali? Porque você foi lá no Word e escreveu, mas isso aí voltou para o sistema, é a mesma coisa que está escrita, você tem uma rastreabilidade disso aí. E aqui um outro exemplo, né? Ou seja, que é o relatório, o ROPA, né? O famoso ROPA, que é o Registro de Operação de Tratamento. Então, também aqui é necessário você entender esse modelo, gerar o documento e ter todas as visões necessárias. Vamos falar um ponto importante que é a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial. Nós entendemos, e vocês estão à disposição para conversar com vocês, que os softwares de inteligência artificial, você não precisa usar um software de inteligência artificial, mas também incluir a inteligência artificial na sua solução. Vou colocar duas aqui, tá? Uma delas é um atributo de inteligência artificial. O que muita gente faz? Eu estou utilizando um sistema, eu entro lá na inteligência artificial, falo lá com o ChatGPT, pego a resposta e trago para cá. Problema, tá? A inteligência artificial precisa ser padronizada. Você precisa usar contextos padronizados, evitar vieses. Então, se você tem 10 pessoas que estão preenchendo o mesmo sistema e cada uma dessas pessoas vai no seu ChatGPT para fazer uma pergunta e depois trazer a resposta para o sistema, lá na frente isso não vai se integrar. O que nós fizemos, tá? Esse tipo de recurso aqui, a gente tem um botãozinho de inteligência artificial, por trás dele tem um contexto, tem um prompt. Então, quando a gente clica, no caso aqui, tá? Isso aqui é uma avaliação de cookie. O que é o cookie GAT? Aí você aperta o botão, a inteligência artificial já pega os dados que ele tem, junta e gera um relatório super completo. Quais são as ameaças, quem é o fabricante, como que ele é feito, para que ele é utilizado, qual é a descrição, se ele faz a identificação do usuário, preenche, inclusive, os formulários. Aqui um exemplo do cookie é um exemplo genérico, mas pode ser para qualquer coisa, tá? A gente tem usado isso para muita coisa. Se você tem aqui uma avaliação de uma ação na Bolsa de Valores, é possível fazer isso? Sim. Eu tenho aqui uma avaliação de uma vulnerabilidade de um equipamento de telecomunicação, também é possível. Quem tiver interessado nisso, isso aqui tipo assim, tem sistema que está parado, a gente coloca um recurso desse tipo aqui e ele ganha uma sobrevida gigante e você ganha muito tempo. Porque qual era a alternativa? Era você, peguei o cookie GAT, aí eu vou lá no Google, ver o cookie GAT, procurar, vou lá no Reddit, vou nas fontes teóricas. Pessoal, o prompt, aqui tem um super prompt feito por especialista, que ajuda você, e não só o prompt, tá?
tá? Porque você precisa da engenharia de prompt e da engenharia de contexto. Tá tudo aqui, é o que o Alberto falou. Para você ser tanto Leonardo da Vinci como Steve Jobs falavam que a simplicidade é a sofisticação máxima. Então, para você ter algo simples, você tem que ter uma retaguarda complexa. Isso aí é essencial, né? Você pega um iPhone, por exemplo, ali tem mais patentes no iPhone do que todos os patentes que se cadastram no Brasil em um ano. Porém, para usar é fácil. Esse que é o contexto, tá? Não é a gente ficar inventando. Eu fiz uma apresentação ontem e falei uma coisa que realmente irrita os consultores, que o maior inimigo da produtividade, o maior inimigo do consultor é a produtividade, porque ele vai vender menos hora. E aqui, obviamente, cada um de nós vamos ficar melhores com o uso desse tipo de recurso. Um segundo ponto, né, é a inteligência artificial em massa. Nós já descobrimos modelos, isso aqui é um formulário de preenchimento de atendimento à operação de tratamento, que normalmente ela é integrada com a área fim, né? Então, vou fazer essa gestão de leads. Quem responde isso é o marketing. Só que gestão de leads, milhares ou milhões de empresas no Brasil fazem gestão de leads. Isso já é algo conhecido. A inteligência artificial consegue responder esse ponto. Inclusive aqui, campos, né, do tipo combo, com vários itens, ou seja, nós hoje temos respondido esses processos com a inteligência artificial. Outro ponto é pop-up inteligente. O que é a nossa teoria com relação a isso aqui? A nossa teoria é a gente usar o mínimo possível do software. A interface passa a ser o browser. Isso aí reduz a curva de aprendizado. Então a pessoa fala, mas eu tenho um BI. Beleza, você tem um BI para quê? Para ver informação. Aqui não, aqui o sistema é o BI. Tá? Isso traz mais segurança, que você não precisa ficar pulando no sistema. O que nós montamos nisso aqui? Você tem um BI, você apresenta o BI para a pessoa, com os controles de acesso e tudo mais. Quando você quer preencher, nesse caso aqui, tem um botão aqui que você preenche os tipos de dados pessoais. Quando você clica aqui, você pode clicar e abrir o sistema. Quando você clica, ele abre uma aba, abre um pop-up, no qual você preenche o sistema. Já com controle de acesso, já com segurança, já com a restrição e tudo mais. Olha que interessante aqui, ou seja, suponha que eu preciso preencher esse item aqui, e ele já está ali respondido. E caramba, aqui, há tratamento de dados pessoais de pessoa em condições vulneráveis, não respondi, então falta eu responder esse aqui. E tem diversos efeitos, né, que podem ser tratados. Aqui, por exemplo, quais os tipos de dados pessoais são tratados? Tem outros, você clica aqui e preenche. Imagina qual é o aumento de produtividade para você fazer isso. Ou seja, a pessoa não precisa se logar no sistema, entrar no sistema, navegar por um monte de menu e chegar. Ou seja, ela entra no dashboard e o dashboard está pronto para que ela colete dados. Lembra que eu falei? Vamos coletar mais dados, dando menos trabalho para as pessoas. Então, às vezes, você precisa fazer um curso para poder só entrar no sistema. Beleza, aqui não precisa fazer um curso. O sistema já está pronto, preparado para coletar os dados de cada uma das pessoas e, inclusive, lembrar. Tá? O que a pessoa precisa ter? Acesso ao dashboard. E para a gente concluir, né, a integração com o Teams. Nós temos feito bastante isso, integrado esse tipo de recurso. Vou até dar um spoiler aqui de um recurso que a gente vai fazer. Então, aqui, por exemplo, isso aqui, tudo isso aqui é o Teams, né? Aí eu capturei aqui uma tela, /prompt, escreva uma política de cookies em conformidade com as regras da NPD. Nota que você não precisa. Vantagens disso que eu estou mostrando aqui, tá? Rastreabilidade, auditabilidade, gestão do contexto e dos prompts, padrão, uso da mesma ferramenta. E tem um ponto, se você tem uma equipe que cada pessoa está usando uma ferramenta, cada pessoa usa uma base de conhecimento, uma pessoa sobe um PDF, outra pessoa sobe outro PDF, né? Aquela história que eu estava até brincando. Se você cria uma automatização para falar se Deus existe, se o contexto que ele pega é a Bíblia, a resposta é sim. Se o contexto que ele pega lá é a origem das espécies do Charles Darwin, ele vai responder que não. Então, a pergunta é a mesma. O que mudou? Mudou o contexto. Então, esses princípios aqui, a gente precisa estar realmente alinhado, porque usar a inteligência artificial não é pedir para dar o link do ChatGPT para todo mundo. Tá?
Então, nós temos aqui alguns modelos. Aqui, por exemplo, na Módulo, nós usamos alguns bots. Um bot é o bot de atendimento, que são os canais que entram comuns aí pelo telefone e tudo mais, chegam no Teams. Outro é o Project Manager, que dá os alertas dos projetos. Um projeto está atrasado, a fatura está atrasada, terminou um projeto, começou um projeto. É um robozinho que faz isso e avisa as pessoas pelo Teams. Tá? Tem o Modbot, que tem todas as informações, desde informações do tipo esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é do Modbot. Eu quero saber onde está o papel timbrado. A gente escreve no bot papel timbrado, já aparece ali. Determinada pessoa vai entrar de férias, ó, no dia 13/10. Já até entrou. Recebeu, no dia 8, fomos informados que a pessoa vai entrar de férias no dia 13. Aonde recebe isso? No Teams. E tem o DPO Bot, que é um bot para... E esses bots podem ser personalizados, tá? Então, pessoal, para a gente poder concluir aqui, eu passar para o Lira, não sei se o Lira já está beleza aí, o que nós falamos? Né? Falamos sobre a importância da metodologia, a importância do foco, né, de parar realmente de usar recurso de software que não seja útil, e principalmente gerir melhor o tempo. Falei da questão dos templates, ou seja, que os relatórios sejam feitos a partir de templates, esteja integrado com o sistema e já sai o relatório direto, sem copiar e colar. Falei sobre a vantagem da inteligência artificial, preenchendo, completando os dados e fazendo com que a gente ganhe tempo e acelere. E também, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, pode mandar no chat, tá? Eu não estou vendo agora, mas daqui a pouquinho eu já vou ver. Falamos sobre pop-ups inteligentes, ou seja, a possibilidade de nós fazermos a coleta de dados dentro do próprio dashboard, vai ganhar uma produtividade espetacular. E também sobre a integração com o Microsoft Teams, que é também um recurso bem importante. Pessoal, nós vamos estar à disposição de vocês. Se vocês quiserem que a gente apresente com detalhes isso aí para a equipe de vocês, entre em contato com a pessoa da Módulo que atende, que vocês conhecem, pode falar comigo, pode falar com o nosso time de marketing, que nós marcamos e agendamos essa apresentação. Muito obrigado. No finalzinho, o Roberto administra aí perguntas e respostas. Beleza, obrigado. Eu acho que deu no final tudo certo aí. Aí, pessoal, fiquem à vontade aí de fazerem suas sugestões, contribuições, colocarem suas perguntas e dúvidas aqui no nosso chat, né? Achei interessante, Lira, que você estava falando aí sobre... Como é que foi a frase aqui? Até anotei aqui: nada é mais caro que o tempo desperdiçado. Isso bem legal. Eu assisti uma palestra outro dia de uma pessoa que... como eu venci o câncer, né? Então, uma pessoa aí que teve uma saúde, e ele me dizia o seguinte, que o dia dele agora não tem mais 24 horas. O dia dele tem 86.400 segundos. Porque agora não é mais a hora que importa, cada segundo importa na vida dele, né? Aí eu estava fazendo a conta aqui, se a gente absorver aí que dessas 24 horas por dia, aí, a gente usa 8 horas, pelo menos, aí pelo nosso trabalho, então a gente tem aí 28.800 segundos, e cada segundo desse importa, né? Então, esses aceleradores, eles servem realmente para ganhar tempo, ganhar agilidade, e eu diria sempre aí como ganhar também produtividade e ganhar qualidade, né? Porque quando a gente emite esse trabalho de forma automatizada, né? A quantidade de erros e retrabalhos são bem menores, né? E a gente consegue realmente otimizar o próprio aprendizado, as bases de conhecimento, né? Elas são muito ricas, né? Como foi apresentada, né? A gente tem aí uma base de conhecimento. Hoje tem uma certa dificuldade de como é que você acha um documento. E aí, Lira, uma pergunta que eu acho que você poderia engatar, né? Porque você tem dentro daquele modelo das 3 linhas do IA os diferentes papéis, né? Então, você tem a primeira linha, que são aqueles que são responsáveis. Tem um cliente nosso, você conhece bem, que ele é da segunda linha, ele tem uma grande preocupação de que, às vezes, a gente, na segunda linha, seja a área de segurança, a área de conformidade ou gestão de risco, a gente empurra para a primeira linha um monte de novas tarefas para eles fazerem, e eles já estão sobrecarregados de coisas para fazer. Então, como otimizar aí, né, de fato, a vida do pessoal da primeira linha, que talvez seja o que mais sofre aí no dia a dia aí dos controles, os questionários, os compliances, as evidências que o pessoal exige aí também. Boa pergunta, Alberto, e me faz lembrar por exemplo, de um projeto de gestão de continuidade, que foi até eu citei aqui no início, por conta do problema, que toda vez que muda alguma coisa,
ou passa o período, eu preciso fazer análise de impacto no negócio. E aí o usuário, pô, lá vem vocês com mais uma série de questionamentos que eu tenho que fazer. E aí você usar, primeiramente, a questão da inteligência artificial para atualizar certos tipos de contextos e aí facilitar o preenchimento daquele usuário da primeira linha, por exemplo, seja numa resposta de um risco, ou seja na resposta de um questionário de gestão de continuidade de negócio, vai fazer com que ele perca menos tempo para preencher determinados tipos de questionário, né? E também você se utilizar de campanhas de conscientização para engajamento, porque eu acho que o gargalo principal para as lacunas de processo de gestão de risco ou de conformidade, etc., é o engajamento. O engajamento não deixa de ser um acelerador, né? Então, se eu tiver essa campanha de conscientização, e o Fernando mostrou também a possibilidade do nosso software apontar e fazer o monitoramento desse engajamento, eu acho que é ponto positivo. Legal. Fernando, uma pergunta talvez aqui para você, né, mais até relacionada aí aos projetos de LGPD. A gente sabe também que tem essa dificuldade de se acompanhar a quantidade de normas, regulamentações, né? Então, leis, os normativos aí, a NPD tem feito um trabalho maravilhoso aí de orientação, os orientativos, né? Então, tem toda essa dificuldade também de acompanhar. Isso não deixa de ser um trabalho, um esforço grande, né? Então, um pouquinho da experiência aí de como aproveitar aí esses aceleradores para, de fato, otimizar o processo de conformidade aí com a LGPD. E se, Alberto, o Fernando puder já engatilhar a resposta do amigo Viana, que colocou aqui no chat, acho que tem tudo a ver com a sua pergunta. Beleza. Beleza. Viana, tudo bem, cara? Tá, já vou ver aqui. Ótimo, ótima pergunta. Primeiro ponto. Tudo o que nós falamos aqui são aprendizados super recentes, estão aplicados de forma super recente. O desafio que a gente fala, eu sempre converso com o time o seguinte: olha, nós precisamos fazer algo corporativo, porém, esse corporativo está lá embaixo. O que tem no meio do caminho entre a visão corporativa? Às vezes tem um monte de estrutura, tem um monte de decisões. Eu fiquei muito feliz que nós fizemos uma sugestão para um cliente nosso e ele aceitou. Para vocês terem ideia, é uma empresa que tem mais de 30 milhões de titulares na gestão dela. E o presidente ele determinou para as áreas da gestão média que a responsabilidade pela conformidade com a LGPD era delas. E não tem dúvida que é isso. Aí tentar fazer uma resposta aqui para o Viana. Ou seja, muitas vezes as áreas acham que a responsabilidade é da área de TI, é da área de privacidade, é da área de segurança, é da área de risco, é da área de conformidade. Não é da própria área. A organização trata dados de pessoas no RH porque o RH precisa, porque a legislação trabalhista exige. Ela trata dados no marketing porque o marketing quer aumentar o negócio. Tudo isso é legítimo, está dentro dos objetivos da organização. Então, tudo isso... Vou responder isso também, Viana. Viana faz um monte de pergunta difícil aí. Então, tudo isso são elementos que a gente precisa estar integrados e precisamos buscar. Então, existe uma ação top-down que ajuda na aceleração, que é a própria organização mostrar para as gerências intermediárias que a responsabilidade não é da área meio, é da área fim. Ou seja, você usa dados, você manda mensagem para os potenciais clientes porque a organização tem um objetivo, isso é legítimo, então o objetivo não técnico, tá? Porque você pode chegar, você precisa proteger o dado. Eu não sei, beleza, tem uma área aqui competente, especializada de TI de segurança que vai te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Então, esse é o ponto que eu acho que é um ponto importante. Esse é o top-down. O que é o bottom-up? O bottom-up, ele é você ter ferramentas para facilitar. Ou seja, uma coisa, reduzir o tempo que a pessoa da ponta se dedica a isso. Já é um caminho. Porque às vezes você fala, não, quero coletar, a pessoa sabe que a responsabilidade é dela, eu vou mandar para ela um formulário de 100 perguntas.
Não faz sentido. Então, o essencial é a gente realmente conseguir juntar essas duas pontas. Tecnologia e método de baixo para cima e decisão distribuída de cima para baixo. Então, respondendo essa questão, né? O que nós temos feito hoje e começado a fazer bastante? Se a pessoa não precisar aprender um software novo e sim poder responder pelo Teams, não é responder pelo Teams para ter um link para clicar e entrar no software. A resposta é pelo Teams, como se ele estivesse conversando. Isso aí ajuda bastante. Vou dar um exemplo, tá? As companhias de luz têm softwares muito ruins. Surpreendentemente, o atendimento automático no WhatsApp é excelente. Pelo menos as duas que eu convivo aqui, o atendimento é excelente. O software é horrível. O call center é um horror, desesperador. Mas o atendimento... Por quê? Porque colocou uma tecnologia ali que fala direto com o software, que é uma tecnologia escalável, fácil, a pessoa conhece a interface. Então, se eu preciso de uma segunda via de uma conta de luz... se eu vou lá no WhatsApp, que ele já me conhece, já me autenticou, aí eu tenho outro ponto de lembrar a senha, né? Ele já me autenticou e eu falo, por favor, me dê a segunda via, ele faz uma pergunta de autenticação e já me manda a segunda via. No site é um horror, pelo call center é impossível. Então, esse ponto que eu acho que todos nós podemos fazer para os nossos usuários, viu, Viana? Esse é um ponto. Então, o que eu acho, né? Você até usou uma frase, parece que a certificação é da segurança e não da companhia. Então, 2 pontos, tá? Acho que a gente pode até conversar, Viana. Convoca a gente aí que a gente troca uma ideia com você sobre isso aí. A integração com o Teams ajuda realmente, ela tá disponível, ou seja, qualquer recurso nosso pode se integrar com o Teams. Isso é feito por meio de endpoints. Nós temos alguns endpoints implementando em diversos lugares. Com relação à governança do uso de inteligência artificial, uma coisa que nós estamos fazendo, é óbvio que não dá para atender 100%, eu acho que até é impossível. O próprio projeto de lei de inteligência artificial e a regulamentação da Europa prevêem a governança de IA, beleza. Top-down, criar um modelo de governança de IA. Bottom-up, o que você pode fazer? Um deles é você utilizar a IA integrada aos sistemas, a pessoa não precisar, por exemplo, ir no LLM, ir no ChatGPT, vou usar o ChatGPT como exemplo, ir no ChatGPT, copiar a resposta do ChatGPT e colar. Isso é muito ruim, porque cada pessoa, é como se cada pessoa estivesse perguntando para aquele exemplo que eu dei da IA, se Deus existe. Se o contexto é da Bíblia, a resposta é sim. Se o contexto é o livro do Charles Darwin, a resposta é não. Então, esse tipo de elemento é bem importante a gente entender. Será que 2 pessoas estão preenchendo o mesmo sistema, uma está usando o contexto da Bíblia e a outra está usando o contexto do Charles Darwin? Lá na frente isso vai dar um erro. Isso aí realmente é certo. Então, acho que o ponto é esse, né? E as nossas ferramentas, elas estão dentro do software, viu, Viana? A gente pode também mostrar isso aí para você. E também estão integradas com o Teams. É um desenho que é feito, que eu acho que o benefício é muito grande, porque você consegue mostrar para as pessoas que elas vão, entre aspas, já vão sofrer menos. Tá? Essencialmente é isso. Deixa eu só ter um ponto aqui do Gilmar, né, que ele usa o modelo TCU para avaliar a criticidade do sistema. Gilmar, respondendo a sua pergunta, tá? Sim, é possível. Também ele usa o SIS V8, agora o SIS é 8.1, tá, que está a versão. Nós podemos fazer essa avaliação, fazemos para vários clientes e melhor, tá? Nós usamos hoje inteligência artificial para fazer essa integração. Então, você pode, por exemplo, pegar o SIS e ter uma visão relacionada do SIS, daquele requisito do SIS, com o documento do TCU, com a Constituição Brasileira, com a LGPD, com determinados padrões, a resolução do CNJ e assim por diante. Então, a resposta é sim, Gilmar, entre em contato com a gente, nós botamos esse formuláriozinho aí. Quem precisar, galera, pode entrar em contato conosco que nós respondemos e marcamos uma apresentação. Tá? O nosso objetivo aqui é exatamente isso. Nós chamamos alguns clientes exatamente para conversar e se vocês acharem que faz sentido o que nós estamos tratando aqui, entre em contato com a gente, que o Lira, eu, o Alberto, alguém do nosso time faz a apresentação para vocês. Muito bom, Fernando. Até complementando essa resposta para o Gilmar, sim, né, aquela Roberto, solução... deixa só uma emergência aqui, que o Viana mandou uma mensagem aqui, que tem tudo a ver, ó. Perde muito tempo explicando quase toda a certificação que cada requisitos significa, mesmo tendo fornecido no ano anterior. Cara, a área FII esquece, tá? E
A área de TI esquece, quanto mais a área fim. Poderia estar a integração por IA responder as perguntas sobre requisito? Sim, uma das telas que eu mostrei são ali 38 requisitos que nós respondemos por IA e o grau de certeza é muito grande. Eu falei, eu dei uma palestra ontem e os consultores não gostaram de uma coisa que eu falei, é o seguinte, hoje, no dia de hoje, tem um instrumento na LGPD chamado teste de balanceamento. Eu não tenho dúvida que o recurso de IA responde o teste de balanceamento muito melhor do que qualquer consultor. Estou falando qualquer consultor. Tem coisa que a IA é muito melhor que o ser humano, tem coisa que não é. Mas no caso desse relatório especificamente, sim. Tá? Vamos conversar, Viana, já estamos aqui com troca de mensagem interna aí para te atender. Beleza, beleza. Eu vou complementar também essa sua resposta para o Viana, mas, assim, primeiro, complementando a questão para o Gilmar, sim, eu falava então da nossa solução lá de Compliance Manager, né? Tem um cliente nosso que ele tem vários ciclos anuais, a gente já fez alguns para eles, avaliando, na verdade, unidades no Brasil inteiro, são 27 unidades, mais a unidade federal. A gente já fez essa avaliação utilizando a parte de LGPD, então uma avaliação de LGPD. Depois nós fizemos uma de segurança utilizando a 27001. Depois nós fizemos uma outra agora utilizando o GCN, utilizamos a 22301. Agora estamos fazendo uma utilizando o COBIT. Então, enfim, é um processo. Já fizemos na largada, né, essa solução ela nasceu utilizando uma avaliação do CIS. E depois nós lançamos aí, Gilmar, exatamente aquele modelo do TCU, que são os 5 controles para ontem. Né? E o que eu queria dizer com tudo isso é o seguinte: na verdade, essa ferramenta é o que a gente chama, entre aspas, aí, no code. Né? É muito simples para o próprio usuário ele personalizar 3 elementos da solução. Né? O primeiro elemento é qual é a base de referência. Então, pode ser o CIS, pode ser o NIST, a 27001, a 22301, qualquer modelo de referência, né? E eu já depois respondo a questão da inteligência artificial. A segunda personalização é a escala de resposta. Eu posso estar fazendo uma auditoria, que eu quero não conformidade, um modelo de maturidade de nível 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso ter o modelo do CISRAM, por exemplo, que tem 4 perguntas que me dão lá, na verdade, um critério para conseguir chegar nesse nível de avaliação. Então, primeira customização é o documento de referência. Segundo é o modelo que a gente chama escala de resposta, e o terceiro é como é que eu consolido e gero os resultados, né? Seja um relatório personalizado que eu preciso entregar para a área, seja, por exemplo, um benchmark comparativo, seja um plano de ação dentro de um quadro onde você define responsáveis, né? Então, a vantagem dessa solução, conforme aí na tua pergunta, sim, a gente fez de forma que ela é flexível o suficiente para a gente muito rapidamente configurar qualquer documento de referência, qualquer escala de resposta e qualquer resultado previsto. E aí, pegando o gancho da inteligência artificial, a gente incorporou exatamente dentro desse processo, porque uma dessas avaliações foi uma avaliação de auditoria. Então, a gente precisava organizar também as evidências. Então, as evidências têm lá o campo de evidência, onde o usuário coloca lá um print screen de tela, ele copia um arquivo, ele tira uma fotografia e anexa a imagem, né? E a gente, utilizando inteligência artificial, um bom prompt, né? E eu já vou falar só para terminar também sobre essa questão do prompt e inteligência artificial, mas usando uma boa inteligência artificial configurada, ele analisa aquele conjunto de evidência, ele responde uma sugestão de resposta lá na escala de resposta prevista e coloca a justificativa. Né? Então, tudo isso é interessante, porque quando eu falava agora para terminar sobre a questão do prompt, o Fernando destacou bem que a gente tem tido um resultado excelente, mas excelente mesmo, do uso de inteligência artificial incorporado dentro do nosso software. Tudo isso é feito com o que a gente chama curadoria. A gente não acredita muito da IA respondendo tudo sozinho de forma automática. Para ela fazer isso bem e não ter o que o pessoal chama aí das alucinações, inventando coisa ou escrevendo coisa que não faz sentido, você tem todo esse processo aí de parceria homem-máquina, né, consultoria, de melhorar esses prompts e muitas vezes, inclusive, ter aí um trabalho de, sim, né, na verdade, confirmar aquilo que a inteligência artificial está fazendo. Isso inclui também, realmente, aí nessa sua pergunta, Viana, a questão da explicação dos requisitos. A gente tem incorporado isso direto. Tá? Então, por exemplo, na solução de Compliance Manager, você tem lá a base da norma. Né? Vamos sugerir aqui, por exemplo, você falou aí do PCI, ou de controle da ISO. Né? Uma certificação ISO
27001, né? Então, você clica lá no controle, você não está entendendo bem aquele controle. O que a gente faz é criar também uma base de conhecimento, onde você explica para o usuário, basicamente, aí um conteúdo que é de um conteúdo de curadoria, né? Um especialista, mas, principalmente, aí entra essa novidade aí da interação pelo Teams e a interação pelo bot, você poder conversar com o documento. Então, você começa a conversar com o documento, né? Ou seja, o usuário, seja a segunda linha, o documento, pegando aqui a 22301, quais são os requisitos que eu preciso atender? O documento, esse requisito específico aqui, tem alguma referência cruzada que eu possa fazer com outro documento? Então, esse aí, vamos dizer assim, a evolução que a gente está trabalhando agora nesse momento, ganhar uma aceleração para que o uso da inteligência artificial seja, de fato, aí um especialista, mas tudo isso para funcionar tem que ter essa curadoria de selecionar os documentos certos, né? Porque senão ele alucina, pega documento que não tem nada a ver, né? Então, esse é o contexto, né? O Fernando falou um pouquinho sobre esse contexto. Então, é isso, né? Ô, Lira, eu acho que só estamos chegando 5 minutos para o nosso final aí, até para a gente fazer uma rodada final aí das considerações finais. Eu queria só que você destacasse um pouquinho, porque eu acho que o Viana também, na pergunta dele, falou sobre essa questão de evidências, né? A gente está trabalhando exatamente também com um cliente agora que tem a ver com a automatização de controles, né? De forma que os controles que podem ser automatizados, eles possam ser automatizados usando as APIs de integração, mas principalmente quando o cara executa o controle, não basta ele executar, ele precisa gerar as evidências, porque depois a turma aí da auditoria, a turma de compliance precisa dessas evidências. Então, mais ou menos um pouquinho dessa experiência aí de automatização de controles. Lira, tá aí? Ou será que eu acho que ele caiu? Fernando, você quer falar um pouquinho sobre isso? Desculpa, Alberto, me perdi aqui. É sobre as evidências, né? Porque eu acho que eu direcionei essa pergunta para o Lira, mas ele caiu de novo aqui, ó. Então, automatização de controles que já geram a evidência de forma automática num processo de auditoria. Sim, Viana, tem uma coisa que é interessante que nós estamos testando agora, que é fazer uma entrevista por voz e aquilo ali preencher atributos via inteligência artificial, tá? A resposta já é bem interessante com relação a isso. Mas buscar as evidências, você pode buscar evidências tanto, sei lá, por arquivos, como também evidências externas, né? Às vezes a evidência pode ser uma jurisprudência, pode ser um texto e assim por diante. Eu acho que tudo isso aí ajuda. Você falou, por exemplo, em um prompt para o auditor pesquisar os requisitos no 27K e no PCI. Também é possível isso aí, é viável, porque na verdade você monta um contexto, tá? É possível ter um contexto 27K, um contexto PCI, para que a busca seja feita ali dentro. Agora, existem também modelos, né? Por exemplo, se você tem áreas que são regulamentadas pelo Banco Central, existem também outros modelos necessários para fazer a avaliação. Então, eu acho que a IA integrada com o sistema ajuda muito nessa visão cruzada de necessidades de conformidade com diferentes documentos. É isso, Fernando. Eu acho que estamos chegando ao final aí, faltam 3 minutos. Acho que você pode fazer a consideração final aí e fechar. Já agradeço antecipadamente aí toda a audiência aí, o tempo de vocês aí em assistir essa live. Como falamos, toda a live vai ficar gravada, vai para o nosso canal YouTube. Eu vi aqui que o Lira postou aqui uma live antiga nossa, né? Eu falei sobre como atender os 5 controles de segurança para ontem do TCU, né? Uma live tem um tempinho dessa live, mas aí, se vocês tiverem interesse, eu acho que tem alguns conceitos que a gente falou aqui que tem mais detalhe. Então, Fernando, fica contigo o fechamento. Muito obrigado, pessoal. Bom trabalho a todos. Beleza. Pessoal, estamos à disposição de vocês. Contem conosco. Tem um link aí que a gente pode. Vocês podem solicitar uma apresentação. Acho que esse tema aí ele é bastante relevante. A gente consegue pensar em algumas soluções e ficamos à disposição de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado. Até uma próxima vez. Um bom almoço para todos aí, um bom restinho de semana. Basta mandar o contato ou falar com qualquer pessoa da moto que estaremos juntos aí. Um grande abraço.